pessoal, aqui é a Samantha e esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que o Agile Testers vai começar a produzir para responder uma série de perguntas que a gente recebe pelas redes sociais. Então, hoje eu vou responder uma pergunta que a gente recebeu, que é: vocês preferem utilizar o código de teste dentro do mesmo repositório da aplicação ou usar num repositório separado, e por quê? Então, vamos lá, vou dar as minhas impressões sobre esse tema. Assim, sempre que possível, eu prefiro ter todo o código de teste automatizado dentro do mesmo repositório da aplicação. Primeiro porque isso engaja o time inteiro a participar de todos os tipos de teste, não ficar só na mão do QA um tipo e só na mão do desenvolvedor outro tipo. Então, acho que quando está dentro de um mesmo repositório facilita muito esse engajamento. Ter todos os testes no mesmo repositório também faz com que os testes passem pelo mesmo processo de pull request e revisão que o código da aplicação passa. Então, você vai ter ali as outras pessoas do time revisando o seu código de teste e dando dicas e padronizando, né, o código de teste que está sendo feito. Para isso, eu também gosto sempre que possível de que os testes usem, né, a mesma stack tecnológica que o código da aplicação. Então, se você está trabalhando num serviço em JavaScript, por exemplo, todos os testes, desde, né, de nível unitário, obviamente, até testes de integração, testes de API, utilizando ferramentas dentro dessa mesma stack tecnológica, até para que o time consiga também, né, de novo, contribuir e ajudar na produção dos testes, ao invés de você ter ali o time mexendo com JavaScript, por exemplo, e o código de teste de API está em Ruby, Python ou alguma outra linguagem que você precisa subir uma outra estrutura de ambiente para poder executar esses testes. Então, acho que isso facilita também. Facilita no pipeline, então você já tem todo o código de teste dentro do mesmo repositório e você vai poder construir o seu pipeline sem precisar ficar clonando diferentes repositórios. Algumas pessoas levantam um ponto de que código de teste não deveria ir para produção. Mesmo tendo dentro do mesmo repositório, isso não é um problema, porque na hora de construir a imagem de produção, você pode simplesmente não colocar o código que está dentro ali da pasta de testes dentro da sua imagem, por exemplo. Então, isso não é um problema, você consegue tirar o código de teste na hora de fazer o build do artefato de produção. Tem alguns outros cenários onde eu acredito que ser separado traga mais vantagens, que por exemplo, imagina que você tem uma dashboard que consome 10 serviços de 10 times diferentes, e então não faz muito sentido você quebrar, às vezes, os testes daquela dashboard, né? E pensando numa visão de teste end-to-end, dentro de cada um desses repositórios. Você pode ter um repositório de teste específico, que pode ter um job agendado para fazer uma monitoria do ambiente de testes, e que qualquer um desses times pode executar os testes ponta a ponta quando tiver uma mudança, para garantir que a mudança dele não impactou os outros times, por exemplo. Então, acho que nesse caso faz sentido você ter ele separado. Um outro exemplo é a parte de mobile também. Então, se você vai ter ali um projeto com seus testes tanto de Android quanto iOS, né, você vai usar isso num repositório específico com esses dois tipos de teste, ao invés de ter os testes de aceitação separados no repositório de iOS e no repositório de Android. Então, são alguns cenários que a gente acaba utilizando, né, esses tipos específicos de teste em projetos separados. Um outro exemplo é quando o time de teste, né, trabalha separado do time da aplicação e aí não tem nem acesso, muitas das vezes, ao código-fonte da aplicação. Então, ele acaba tendo que criar, né, o repositório de teste de uma forma separada devido a questões organizacionais. Em resumo, é isso. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema. Vejo vocês no próximo vídeo.